Leve com a gente axé, independente de onde você vá. E assim eu vou. Mais uma vez veio até mim alegria e um sopro de paz, um sopro de paz. De braços abertos. Axé, 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 comunidade. Mãe Bete de Oxum, diretinho do Ilê Xalmideuá, com vocês aqui nas páginas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bênçãos, muitas bênçãos. Se vocês não abençoaram alguém ainda hoje, abençoe, porque as bênçãos elas são muito importantes. Ainda mais se tratando de uma época como agora. Uma época que se precisa abençoar e ser abençoado, porque a primavera já está aí. Setembro já está aí. É realidade. Bênçãos trocadas, que minha mãe abençoe, Oxum abençoe, Chapanã abençoe, Maria Padilha abençoe, Exu Tiriri adoce os caminhos de todos vocês. Axé, comunidade. Beijo da Mãe Bete. Então, aquele que não tem virtude acaba por escravizar outro povo, não é verdade? Vamos ver quem é que tá aí. Rosineide Rodrigues, bom dia. Tele, bom dia. Cafezinho do Batuqueiro, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Compartilha lá, dê um joinha. Vitor de Oxalá, benção, Vitor. Eu tenho dívida com o Vitor. Rosineide, bom dia. Ana, bom dia. Cafezinho do Batuqueiro, compartilha lá, dê um joinha. Porque povo que não tem virtude acaba por escravizar outro povo. Ontem, o tal, a remontagem, o desfile veneziano, carnavalesco, daquilo que dizem que é a tradição e que não é. Ontem, o 20 de setembro, comemora aí mais um ano de uma tradição virtual inexistente. Comemora um povo que comemora uma guerra. E é interessante, porque eles têm todo o gaúcho, né? Essa tradição gaúcha, né? Que para ser tradição tem que ter língua, que não tem. Tem que ter religião, que não tem, mas eles têm uma religião. E nesse ideal aí, eles montaram um hino, montaram os seus símbolos. Mas o fato é que eles não conseguem. Não consegue, não há como conseguir deixar por debaixo dos panos tudo o que aconteceu. E 20 de setembro para nós aqui do Ilê Xalmideuá, e eu tenho certeza que para vocês também, Jefferson de Oiatimboá, bom dia mãe, adoro, quero ter o prazer de lhe conhecer pessoalmente, amo ver os seus axés de aprendizado, é verdade. E hoje eu vou dar um axé de aprendizado aí, mas um axé de história, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, nos colocar para festejar, para ir num desfile, um desfile veneziano, carnavalesco, aonde que é valorizado uma guerra que só trouxe desgraça e que matou muita gente nossa. E que dizem que existe uma guerra de porongos. Não, foi um massacre de porongos. E o nosso povo negro que estava lá. Os lanceiros negros que formataram essa grande frente bélica de guerra. Então hoje eu venho falar disso. Não é possível que nós continuemos a compactuar com uma história que não é contada. Cafezinho do Batuqueiro, compartilha lá. Diz que eu vou conversar agora, não tem livro nenhum. Os livros que aparecem nas escolas, não tem. E os professores que não têm conhecimento vão reproduzindo essa montagem, essa remontagem dessa guerra fatídica, desta guerra imperialista. Porque na realidade, todo negro que foi lutar na Guerra dos Farrapos não tinha como ideal que o charque fosse valorizado. Não era estancieiro, não era escravocrata. Era assim, escravizado.
Então, o mais importante de se dizer é que existiam dois ideais. Os negros não foram para a Guerra dos Farrapos de livre e espontânea vontade, mas sim foram impelidos por um ideal de liberdade, do qual, no final disso tudo, e por razões óbvias, porque depois que Davi Canabarro tem rua aí, tem monumento, né? Bento Gonçalves tem rua aí, tem monumento. Duque de Caxias tem rua aí, tem monumento. Dos Lanceiros Negros tem um monumento lá em Porongos desse tamanhozinho, uma pedrinha. Não é possível que continuemos nessa ignorância. Cafezinho do Batuqueiro é isso. É contar também como missão, como responsabilidade minha, de professora que sou, contar para vocês como foi isso. Então, lá pelos idos de 1835, começa uma guerra, onde os estancieiros, sim, eles têm interesse em que o valor do charque, a taxação de imposto do charque diminua para que eles ganhem, para que eles pudessem também exportar o charque para Cuba. Então, eles formatam uma guerra em que eles vão dizer para o governo imperial que eles estão desgostosos e que, a partir daquela data, eles iriam fundar uma república, um outro estado, um outro país. E esse país, ele chamava-se essa estrutura rio-grandense, que eu não gosto nem de ir pronunciando nomes, que é para não ficar na memória das pessoas, porque daí fica na memória. Então, eles começaram uma guerra, primeiro com os próprios estancieiros, mas eles não iriam colocar os filhos deles na frente da guerra. O que eles fizeram? Colocaram os negros. Muitos estancieiros colocaram os seus negros. Depois, à medida que a guerra foi se desenvolvendo, eles foram cooptando outros. Sempre com esse ideal de que no final desta guerra, desta malfadada guerra, aonde que ela não foi abolicionista, ela não foi libertária, eles teriam a liberdade, a alforria. Nessa época, a abolição não tinha ainda acontecido. Compartilha a live, dê um joinha, cafezinho do Batuqueiro. Nem sempre o café é para dar feitiço, porque o feitiço, nem sempre o café é para dar um ensinamento daquele trabalho que vai nos ajudar a arrumar trabalho, que vai nos dar saúde ou que vai retomar a nossa esperança. Mas a história, saber de onde a gente veio e saber como a gente está vivendo hoje aqui, tem muito a ver com o que aconteceu. A história, ela é de suma importância para resgatar a nossa identidade. O Brasil era império, Rio Grande do Sul era império, e diz que ia se separar, que ia formatar uma nova estrutura aqui. E assim, eles foram tentando fazer durante esses 10 anos. No final disso tudo, eles entraram num acordo, porque na realidade não conseguiram o que queriam, não houve possibilidade, porque na realidade o Império não reconhecia a libertação do Rio Grande do Sul. E vão fazer o que com esses negros? O que dá para fazer com esses negros que hoje são exímios lutadores, que ajudaram durante esses anos todos nessa guerra e foi prometido para eles a liberdade? Bom, então aí Duque de Caxias, que era aquele grande estrategista de guerra, junto com o Bento Gonçalves, que era o líder da Revolução Farroupilha, mais Davi Canabarro, tiveram a seguinte ideia, uma ideia maravilhosa. Compartilha lá, não, Jair. Uma ideia maravilhosa, uma ideia incrível. Bom, o que nós vamos fazer com esses negros que estão aí e que nós temos uma dívida com eles, a promessa de libertá-los, porque eles nunca tiveram interesse em libertar, nunca. Inclusive, nessa Constituição, na Constituição que foi formatada aqui para o Rio Grande do Sul, que os farrapos formataram, não tinha ditos de liberdade para os escravos. Bom, então vamos matar. É muito mais fácil matar, exterminar, do que cumprir a palavra.
E aí eu fico pensando em algumas expressões gaúchas. Deus é gaúcho de espora e mango. Ou foi maragato ou foi chimango. Jamais Deus seria nessa formatação do que é ser gaúcho. Porque nesse sentido, essa forma, essa construção, esse mito gaúcho, ele vem em cima de uma montoeira de grandes mentiras. E que é repassado como uma verdade, que gaúcho é sério, é lutador, é batalhador, que gaúcho é guerreiro, que gaúcho luta pela liberdade, que gaúcho é abolicionista. Não é nada disso. O IDH do Rio Grande do Sul é o pior do Brasil e de Porto Alegre, DH de Porto Alegre. Aqui, para o negro viver, é muito ruim. A vida para o negro no Brasil, em Porto Alegre, é muito ruim. É uma das piores cidades para pessoas negras viver. Então, daí, resolveram matar. E numa bela emboscada, depois de tirar as armas dos infantes, ainda os lanceiros negros tinham suas próprias armas. À noite, você já sabe, todas as pessoas já sabem, que aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma guerra chamada Farroupilha, que não foi uma guerra popular, não foi um anseio popular, mas sim um anseio dos grandes latifundiários aqui do Rio Grande do Sul. E eles matam, fazem uma grande chacina, através de atos previsíveis daquilo que é ser gaúcho. E eu tô falando muito sério, é doloroso dizer isso, mas é verdade. Foram por liberdade, a Mari tá dizendo. Então, essa chacina matou muitos negros lanceiros. A traição foi profunda e inimaginável. A história é escrita de acordo com quem estava com a caneta, de quem estava com a caneta na mão. Muito longe da verdade. E aí, os negros que iriam ter a sua liberdade em terra, tiveram a sua liberdade no Orum. Que eu penso que é uma liberdade extremamente virtuosa, mas não pela qual a luta se colocou. Mas muito pior, porque as pessoas falam muito dos lanceiros negros. Bom dia aí para todos. Pior mesmo foi a infantaria negra. Nessa carta que foi escrita, onde que foi articulado junto com o Duque de Caxias e Davi Canabarro e todos aqueles que foram, e o Império que foi lá atacar Porongos, estava escrito assim: poupem a vida dos brasileiros. No conflito, poupe o sangue dos brasileiros. O quanto puder, o sangue da gente branca, da província e dos índios. Pois vocês bem sabem, essa gente pobre, esta pobre gente, ainda pode nos ser muito útil. E aí, Moringue, que foi aquele que atuou para essa morte, poupou realmente a vida dos índios e dos brancos, daqueles chamados brasileiros. Então, é algo que gaúcho nem considera negro brasileiro. Que daí eles tinham que ser brasileiros, né? Porque eles já tinham entregue todo o jogo, eles já tinham entregue todas as armas, desarmado os infantes e os lanceiros. Aqueles que não morreram lá em Porongos, eles foram levados como escravos para o Rio de Janeiro. Mas eles não iriam pertencer a nenhum senhor de escravo. Eles iam pertencer ao Império como instituição. Como se fossem funcionários públicos, longe de ser isso. Então, eles receberam o seguinte trabalho. Naquela época não existia banheiro, como existe hoje. É sistema de esgoto. Esse sistema que nós temos de dar descarga no banheiro e todos os nossos excrementos irem via cloacal.
Então, os banheiros eram construídos de modo que existia um grande tonel de madeira. Compartilha lá, dá um joinha. Isso é grave que eu vou falar agora. Muito grave. Então, os banheiros eram construídos de modo que era chamado latrina. Tinha aquele assento de madeira e embaixo tinha um grande tonel. Como esses banheiros que tem hoje, os banheiros públicos, como é que se chama isso? Esses banheiros que são colocados em eventos. Quando esse cubo estava cheio, eles eram levados até o mar por esses escravos que foram os grandes guerreiros da Guerra Farroupilha. Eles foram levados para o Rio de Janeiro para fazer este trabalho. Então, esse cubo era tirado de dentro dos banheiros dos escravocratas e aquelas fezes iam dentro e os negros carregavam no ombro para poder carregar, porque não dava para carregar assim na mão, era carregado no ombro. E na cabeça muito menos. À medida que eles iam caminhando até o mar, as fezes iam escorrendo. Como as fezes humanas, ela é altamente ácida, ela ia fazendo riscos no corpo dessas pessoas, desses seres humanos. E eles carregavam isso da cidade até o mar. Nesse trajeto, o sol causticante, mais a acidez fecal, ia marcando a pele das pessoas negras e iam produzindo riscos brancos, ia clareando a pele, como se fosse um clareador. Esses astros que clareiam a pele. E eles ficavam com a pele toda riscada. Daí veio o termo tigrada. Essa tigrada não presta. Matem essa tigrada, tá fazendo tigrada. Tigrada é um termo altamente racista. Altamente racista. Que vem disso. Esses que ficaram vivos aqui, que eram a infantaria, que não tinham arma nenhuma, aqueles que não morreram e que não fugiram, foram levados como prisioneiros, como escravos, para trabalhar no Rio de Janeiro, para não incomodar ninguém aqui, para não contar a história aqui. Dizem que até hoje, lá em Porongos, em Pinheiro Machado, ouve-se gritos. Ouve-se gritos de negros dizendo: traidores, espúria, escória. Então são coisas que a nossa história deveria contar. Os banheiros químicos, a Vivi tá falando ali, eu não conseguia me lembrar, Vivi. Os banheiros químicos. Só que os banheiros químicos, né, eles são tirados hoje por máquinas. E naquela época não, eram tirados por negros. As fezes também são sugadas por máquinas e levadas pelo esgoto local. E assim, isso é uma pequena parte detalhada dessa história horrenda, dessa história triste. Ser gaúcho é isso. É essa montagem, esse mito que foi montado em cima de quem festeja uma guerra perdida. Não houve vitória nessa guerra. Os gaúchos nunca foram vitoriosos. Mas eles montam esse mito, dizendo que eles têm tradição, dizendo que eles têm cultura, porque tradição temos nós. Tradição temos nós. Temos língua, falamos Yorubá, Banto, temos religião, temos os nossos apetrechos, temos os nossos mitos, temos os nossos ídolos, temos tudo. Temos os nossos hinos. E aí eles montam uma tradição e no dia 20 de setembro eles passam em praça
Eles remontam toda essa trajetória, essa guerra, para dizer que realmente eles são alguma coisa. Não é possível que a gente deixe isso tão apagado. Montar uma bandeira, montar um hino. Dizem que isso é cidadania, montaram leis. É o absurdo Farroupilha. O absurdo Farroupilha é montar, é remontar um acampamento Farroupilha em pleno centro de Porto Alegre para reviver a época do Império, aonde ser imperialista era ser escravocrata, escravizar, maltratar, pisar. É reviver época sangrenta, época de dor. É dizer que é maragato ou chimango e que Deus é gaúcho. Deus não pode ser gaúcho neste sentido que eles cantam, que eles tanto falam. Para quem não sabe, chegou agora, que é pessoal fora do nosso estado, aqui no dia 20 de setembro a gente comemora um dado, a gente não, mas pessoas com traços de crueldade, narcisismo e psicopatia. Psicopatia, comemoram uma guerra que foi perdida, que maltratou durante 10 anos muita gente, que eles invadiram muitas fazendas, estupraram, mataram, degolaram, roubaram, em nome de que eles pudessem ter privilégios financeiros, enriquecimento. E hoje o mundo todo vê o acampamento Farroupilha, aonde reprisa esta guerra que foi perdida. E para que eles pudessem resolver assinar o tratado de Poncho Verde, que quer dizer, olha, acabou tudo, nós vamos perdoar vocês, os imperialistas, né? Os escravocratas, os estancieiros. Nós vamos perdoar vocês, mas o que a gente faz com esses negros? Porque para eles não tem liberdade. Para eles não tem liberdade. Nós não vamos deixar esses negros livres e nem tampouco vamos admitir que eles fiquem por aí ensinando a arte guerrear, que essa arte pode se voltar contra nós. Tudo muito doloroso, a Luma está escrevendo. O sistema escravocrata era tão cruel, e é cruel, Luma, que preferia ir à guerra. Traídos, mutilados, de fato reviver, remontar é uma mentira. Não comemoro e muito menos canto o hino. É muito grave isto. No centro de Porto Alegre tem um monumento, a cuia. São 12 cuias que estão todas grudadas, tá lá, para marcar uma história, para lembrar o território imperial, porque é muito difícil para todos os gaúchos, aqueles que gaúchos nesse sentido da perversidade, do escravismo, não ter mais os negros escravos debaixo da sua bola. É muito difícil admitir que foi e que é terrível rememorar essa guerra com ares de vitória e de glória. Não tem e não há glória nenhuma. Lá tem, nesse monumento em Porto Alegre, tem 12 cuias, todas juntas. Que para nós a cuia, lá eles dizem que a cuia é para relembrar, remontar a cuia do chimarrão que eles tomam. Para nós a cuia significa a cabaça da existência. E os 12, e as 12 cuias significam os 12 obras de Xangô, que ainda, naquele acampamento, todo ano fazem justiça. E ser negro, e ser gente, compartilha lá, dê um joinha, cafezinho do Batuqueiro. Tá horrível de frio. É não compactuar mais com essa história. Não compactuar mais com o delírio, com o voyeurismo da elite social gaúcha, que todo ano, no dia 20 de setembro,
coloca os seus cavalos a desfilar num desfile dantesco, esdrúxulo, voyeur, num desfile veneziano, carnavalesco no seu pior sentido. E remonta uma guerra onde eles mataram, coisificaram, chacinaram muitas e muitas pessoas. Índios, negros e toda a gente pobre desse Rio Grande. Não é possível comemorar, porque tem ares de psicopatia. Eles colocam os cavalos a desfilar, eles vão em cima daqueles cavalos, como se realmente eles tivessem sido vitoriosos nesta guerra perdida desde o início. A sorte é que à medida que eles vão passando, eles vão deixando a bosta dos cavalos, a bosta da vaca que cagou para trás. E eles vão deixando exatamente, eles vão rememorando e remontando exatamente o que eles fizeram durante esses 10 anos dessa guerra. E não é só 10 anos, porque eles contam e ensinam, e nós não podemos mais como professores ensinar isso para os nossos alunos. Que foi uma guerra vitoriosa, não. Foi uma guerra muito triste, de grandes perdas para todo o rio-grandense. Não para todo o gaúcho. Gaúcho é um outro dado. E eles vão remontando isso. E vão deixando um rastro de mau cheiro. Eles vão deixando um rastro de merda pelo caminho. Daquilo que realmente foi a Guerra Farroupilha. No país, naqueles idos daquela época, muitas guerras tiveram pelo país todo. Mas como a nossa aqui, que tem o seu término, que no seu término tem o ato de chacinar todos os lanceiros, todos os infantes negros, e depois ainda o que sobrou, colocar para carregar a merda na pior expressão de humilhação. E hoje a gente vê aí a elite burguesa gaúcha reprisando, a elite burguesa gaúcha imperial reprisando isso anualmente lá no Monumento Farroupilha, lá no parque. Cafezinho do Batuqueiro, cara. Como fosse glória. Hoje todo mundo é farroupilha. E é uma vergonha ser farroupilha. É uma vergonha ser professor e não conhecer a história. É uma vergonha ser professor e não passar de verdade a história. Tem muitas chaleiras, muitas cuias por aí. E é tão delirante, é tão psicopata, tão narcisista, que esse grande desfile é feito em Porto Alegre, e Porto Alegre nunca foi uma capital, nunca foi um espaço aonde que acolheu os farrapos. Nunca concordou com a guerra. Nunca quis se separar do resto do país, como não aconteceu. Por isso, Porto Alegre ganha o título de leal e valorosa cidade de Porto Alegre. Leal e valorosa Porto Alegre. Então não é só uma traição, é o estilo gaúcho. O estilo gaúcho é esse, é trair, é não confirmar, é não ter palavra, é não ter lealdade, é não ter fidelidade. E os seus descendentes todos estão aí. Flores da Cunha. Flores da Cunha sentou praça na cavalaria com 14 anos. Sentar praça na cavalaria significa uma honraria por feitos, por grandes feitos. Hoje nós temos ruas com os nomes desses traidores, desses espúrias, desta corja. Temos monumentos. Flores da Cunha, todas as cidades de Porto Alegre tem uma rua Flores da Cunha. De Porto Alegre, desculpa. Todas as cidades do Rio Grande do Sul tem uma rua Flores da Cunha. Flores da Cunha sentou praça da cavalaria com 14 anos.
pelos seus feitos. Sabe quais foram os feitos Flores da Cunha? Dizimar muitos e muitos índios. Descobriu-se que ele era muito habilidoso na arte de matar pessoas, na arte da degola. Gente perigosa. Flores da Cunha depois foi condecorado por Portugal, por matar, por abrir entradas, esse grande bandeirante, por abrir entradas no Rio Grande do Sul. E, como eles dizem, né, dominar, como eles dizem, né, vencer a guerra, como diz, se expandir, por expandir o reino de Portugal. Então esse é Flores da Cunha. E as pessoas não conhecem a história. Nós, professores, temos a obrigação, o compromisso de trazer isso à tona. E que a cada 20 de setembro, a gente não deixe passar em brancas nuvens como eles gostam. Que houve uma chacina, que não havia interesse deles terem pessoas livres, tão especiais. E é bom nós sabermos disso, porque somos, e sempre fomos, e sempre seremos extremamente hábeis, inteligentes, fortes naquilo que fizemos. Então, quando Flores da Cunha sentou praça na cavalaria, com 14 anos, aos 21 ele estava sendo condecorado. Imagina quantos índios ele matou. Ele era conhecido como frio, calculista e cruel. Mulher, criança, tanto fazia para ele. São essas coisas que a história não conta e tem que contar. Eu não... deixa eu ver. Data falsa. É o delírio deles. O delírio é só deles e de alguns. E de muitos que não sabem a história. É um período de difícil convivência. Difícil convivência. Tem um manifesto Porongos, feito pelo Rafa, do Rafuage, do grupo Rafuage. Dê uma olhada lá na internet. É muito bom. É muito bom. Porque povo que não tem virtude, sim, acaba por escravizar outro povo, diferentemente do que canta o hino rio-grandense. Que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Já estava dito ali o que eles pensavam e o resultado final desta guerra já estava dito ali. Quem não tem virtude pode ser morto. Deve ser morto. É isso. Eles já tinham dito, quem não tem virtude deve ser morto. Mas eles não praticam isso para eles mesmos. Porque povo que escraviza outro povo, sim, ele não tem virtude. E eu, como professora, trabalhando ainda em escola, não deixo de colocar a errata do hino. Quando é cantado, o povo que não tem virtude acaba por ser escravo, eu sempre relembro, no ambiente onde eu estou, que o povo que não tem virtude acaba por escravizar outro povo, que é totalmente ao contrário. Minha avó contava a história de guerra quando eu era criança e dizia que era um horror. Gente que sumiu, gado roubado, casas invadidas, mulheres abusadas, estupradas, pilhagem, para tudo quanto era lá. O horror bandeirante. Até hoje, os MTGs, vai aí um abraço para todo o Galdério, que ele possa compactuar com uma verdade. Que ele possa sair desse lugar de voyeur, que ele possa sair desse lugar de narciso e levantar o pano da verdade. Então aí os MTGs, os movimentos tradicionais gaúchos, o movimento tradicional gaúcho, deveria ter vergonha. Todos deveriam ter vergonha de rememorar esse dado, essa guerra que foi um horror para
muitos, para todos. Mas gaúcho é gaúcho. Gaúcho é gaúcho. Maragato é maragato, chimango é chimango. E que graças que na época desta guerra nós dormíamos longe deles, para não nos contaminar. E que mesmo por traição conseguimos a nossa sonhada liberdade e todos os nós atravessaram o grande rio. O massacre, a chacina de Porongos, e novamente lá está escrito e desenhado: os genocidas rio-grandenses. A elite rio-grandense genocida. Dez anos de derramamento de sangue para nada. Os mortos não estão mortos. Vira no job. É bem difícil para mim passar pelo esse 20 de setembro, porque é muita dor. Não é alegria, é dor. E é responsabilidade de cada um de nós repensar, questionar e ir nesse lugar de desvelar a verdade. E de se deparar, por mais difícil que seja, com essa classe da sociedade selvagem, mesquinha, com pensamento burguês imperial, escravista, escravocrata. Todos os seus descendentes estão aí e continuam pensando do mesmo jeito, porque para viver no Rio Grande do Sul é muito difícil. E esse mito de que estancieiros e negros e escravocratas viviam bem aqui é mentira. O frio nos era muito cruel. Tudo muito difícil aqui. A escravidão aqui foi tão igual ou mais cruel do que nas outras partes do mundo. O sistema é o mesmo. E por incrível que pareça, até hoje, é muito difícil para eles aceitarem que a escravidão acabou. Cafezinho do Batuqueiro. Acabou. E aí nós continuamos. Hoje, o Cafezinho do Batuqueiro homenageia todos os descendentes de Porongos, porque eles têm descendência, eles estão aí. Tânia Maria Ferreira, benção mãe Bete, sim, e ensinar aos nossos filhos e netos a verdade, a vergonha, né? Mas é verdade. Então, para assinar um tratado de paz, mata-se quem tornou-se um desconforto. É tão fácil matar negros. Mas a dor fica em nós. Só que o mal feito fica neles. Eles carregam e são a escritura da maldade. E aí depois eles montaram esse mito de que gaúcho, de que a guerra farroupilha deve ser comemorada. Tem que montar um mito e mentir e reescrever essa história, de modo que todos pensem que foi um ato heróico. Não, foi um ato de extrema covardia. E aí monta-se esses ídolos. O nome dos lanceiros está aí perdido na história como os lanceiros. Todos tinham nome e família. Hoje, o Café do Batuqueiro homenageia toda a descendência dos lanceiros negros. E que eles trazem
essa descendência. Diferentemente do que os escravocratas da época pensaram, que matando um negro, mata a sua descendência, mata a sua força, a sua vontade, o seu arquê. Enganou-se. Estão aí, todos eles, todos nós, com sangue de lanceiro negro correndo nas nossas veias. Me sinto orgulhosa, extremamente orgulhosa de ser essa mulher que tem um papel de relembrar, papel de lembramento. Não tem porquê deixar isso debaixo da bota deles. Deus definitivamente não poderia ser gaúcho, como diz as canções. Aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, tem uma canção que diz: Deus é gaúcho de espora. Não. Deus não concordou com nada disso. Mas a petulância, a psicopatia, o narcisismo é tão grande da parte deles que eles incluem até Deus, o sagrado, nisso. Pode matar, roubar, trair, abusar, que Deus perdoa. Comunidade, tarde de uma hora e eu já vou. Esta história vai ter que ser contada e recontada, mas contada com seus traços de verdade. Aqueles que discordam porque leram um livro de história de algum autor que tem seus interesses em manter esse Estado, essa estrutura racista, sinto muito. Sinto muito. Aqueles que desconheciam, busquem, e é dever de cada um de nós, porque essa é a nossa descendência, esse é o nosso povo, buscar conhecimento. Aqueles que já sabiam, que espraiem, porque nós estamos aí numa época aonde daqui a pouquinho nós estaremos colocando no poder a descendência desses escravocratas, a descendência dessa elite rio-grandense, que nos sempre foi madrasta e padrasto. Pior que madrasta e padrasto. Olha, madrasta e padrasto é um sinônimo, é uma analogia tranquila até. Para tudo aquilo que eles foram e fizeram. Porque eles sim são a expressão dessa maldade, dessa não virtude, desta ganância, por entender que capital, que dinheiro se acumula escravizando a tigrada. Escravizando a negrada. A negrada é de muita honra. E a nossa maior herança para todo esse povo insano é a nossa humanidade. Uma vez me convidaram para fazer uma palestra na Cezuca, perguntando qual era o legado, o que nós tínhamos deixado de legado. Daí eu falei, não era cachaça, não era mocotó, não era acarajé, nada disso. Isso faz parte da nossa cultura, do nosso modo de viver,
E que por horas, quando foi vantajoso, lucrativo, né? Porque a Guerra do Farrapo foi isso. Durante todo o tempo que ela foi lucrativa, os negros estavam vivos. Quando ela não foi mais lucrativa, a nossa liberdade já não era algo que ia privilegiá-los. Então, mata essa gente. E eu falei sobre a nossa humanidade. Nós somos a expressão de ser humano, de humanidade, de humanismo. Dizer que é uma coisa, ser é totalmente diferente. Então nós carregamos essas virtudes de olhar para o outro como empatia. Olhar para o outro com empatia. Nos preocupar. Ter amor. Entender que tem lugar para todo mundo nessa terra. Mas não é assim que a sociedade se estruturou. Essa estrutura veio e era lógico, era muito lógico que eles iriam chegar nesse final expressando o seu legado de selvageria. Colocando aquilo que eles melhor fazem, melhor se expressam, se melhor desenham, os verdadeiros selvagens. Os coiso. E tenho certeza que eles não mudaram em nada os seus pensamentos. De bisavô para avô, para neto, para filho. Não mudaram em nada. Eles continuam pensando do mesmo jeito. Negro é bom para estar debaixo da bota, para escravizar, para matar. Então vamos lá, deem uma olhadinha do que eu vi, do que eu dei uma pesquisada. Tem um manifesto Porongos do grupo Rafuage. Os mortos não estão mortos. Beijo, comunidade! Bateu maré, independente da Mãe Bete me deu a Cibele, o Fábio, a Inês, a Tânia. de onde você vai, e assim eu vou. A Rosa. Rosa, não dá pra festejar. Festejar o 20 de setembro, pra nós, tem traços de uma imbecilidade. Porque até mesmo dizer que essa guerra surtiu algum efeito, teve algum lucro, que foi uma guerra de vitórias, não. Que o povo guerreou, não há sentido isso. Não há sentido em festejar uma guerra que trouxe prejuízo, morte, mau cheiro. O mesmo mau cheiro que quando termina o desfile Farroupilha, a gente sente. Aquela mesma ânsia, aquele mesmo nojo, aquela mesma repugnância, que é o que eles causam no término do desfile. Um horror. É nojento. Pela cidade toda. Às vezes eles passam pela beira da praia e largam. A beira da praia fica um horror de bosta de cavalo. A bosta da vaca. Que cagou pra trás. Que deixou muito mau cheiro nessa história. Deixou muito furo. Porque uma hora a verdade vem. Enquanto a gente não sabe disso, a gente vai indo. Mas depois que a gente sabe, não dá mais. Não dá mais. Nem pra ir comer o churrasco, tá? Porque daqui a pouco a faca tá passando. Sabe como é, né? A faca sempre passa, ó. No pescoço mais claro.
A faca sempre passa na carne mais barata do mercado. A força do vento me traz, circula em nós. Leve axé, seja axé, invadiu, bateu maré, independente da fé. Lena, Leve com a gente axé, um abraço, já. independente de onde você vá. Eunice, E assim Diego, todo mundo aí. Depois eu vou dar umas curtidas. Beijo!